O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. De Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A igreja celebra hoje a festa litúrgica da conversão de Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi levar o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus a todas as nações. São Paulo, ele é conhecido como o grande evangelizador da Europa, porque foi através de uma experiência mística, onde ele viu em Troade um macedônio chamando por ele, clamando a sua ajuda, e ele entendeu em oração que era a Europa que clamava pelo auxílio do Evangelho. Os europeus em si, eles são pagãos, são povos bárbaros, praticavam ali toda espécie de barbárie, né? Então, tanto é que muitos são conhecidos como bárbaros, como vândalos, né? Ficou até um bordão, um jargão, né? O fulano é um vândalo, fulano é um bárbaro, mas são povos nativos da Europa. E a Europa, sem evangelização, ela é um perigo para o mundo inteiro, né? Tanto é que quem está em guerra hoje é a Europa. Europa, como disse Nossa Senhora, que voltou a ser pagã, vai paganizando o mundo inteiro. Mas e os gentios da Ásia? Lá também existe um paganismo muito grande. Também. Mas e a religião, as religiões que não acolhem nosso Senhor Jesus Cristo, como o islamismo e o próprio judaísmo, também traz muitos problemas para a face da terra. A solução, o remédio para o planeta Terra chama-se cristianismo, o Evangelho. Aí alguém pode dizer: mas os cristãos, veja os cristãos, eles não se dão, né? Alguns são ortodoxos, outros são protestantes, os próprios católicos aí ficam se agalfanhando um ao outro. Os cristãos também são todos divididos. O problema não está no Evangelho e no cristianismo, o problema está nas pessoas. Por isso que é preciso conversão, né? O hindu precisa se converter a Cristo, o budista precisa se converter a Cristo, o judeu precisa se converter ao verdadeiro Messias que já veio na carne,
foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo de Tarso era judeu. A conversão de Saulo prefigura a conversão de todos os judeus, e repare o fervor desse judeu, né? Agora imagina se os judeus aderissem ao Evangelho de Jesus Cristo. Misericórdia! O mundo seria transformado em 10 anos, porque é um povo que quer fazer as coisas bem feito e quer adorar o Deus único e verdadeiro, mas por um mistério que o próprio São Paulo vai dizer no capítulo 11 de Romanos. Eles ainda estão cegos, como o próprio apóstolo Paulo estava cego, caminhando para Damasco, querendo perseguir os cristãos, querendo destruir a igreja, assim também grande parte dos judeus. Mas os seguidores de Maomé precisam se converter a Jesus? Precisa, só que nós não vamos matar ninguém, viu? Nós não vamos matar nenhum muçulmano para que eles se tornem cristãos. Mas já houve na história as guerras santas, né? As cruzadas, primeira cruzada, segunda cruzada, os templários. Vai estudar, né? Vai estudar a história da igreja. Padre Paulo Ricardo, um grande professor de história da igreja. O Rafael Tonon, um grande professor de história da igreja. O Lucas Lancaster, outro grande estudioso, historiador, aí contando para nós a história da igreja. Até mesmo alguns canais seculares de filosofia, como Guilherme Freire, também tem um grande conhecimento de história da igreja. Professor Felipe Aquino. Então vai estudar a história da igreja antes de falar abobrinha. Chega de abobrinha, chega. O mundo está parecendo um abobral, tem muita abobrinha. São Paulo, a conversão dele é isso, é parar de escutar abobrinha e estudar a história da igreja, aprender de pessoas idôneas. Esses dias atendi uma pessoa confusa, tadinho. Falei, querido, aconteceu o seguinte: se a gente não fizer igual São Paulo, São Paulo diz assim a Timóteo: eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Daqui a pouco, se um tatu ali na esquina te der um conselho, você vai dizer amém. Você pega um Uber fala na tua cabeça, você acredita no Uber. Você vai na casa da comadre, a comadre fala de religião, você acredita na comadre. Você vai entrar na televisão, você está vendo lá aqueles canais, né? Aqueles canais fechados, né? Que eles descobriram o cristianismo semana passada, The History Channel. Aí vai lá, distorce toda a história da igreja. National Geographic, acharam o corpo de Jesus. Acharam o corpo de Jesus, acharam. Aí as pessoas se tornam cristãos de televisão. Aí vai, assiste um podcast não sei de quem, não sei quem. Aí que lá vai lá e fala um monte de abobrinha, um monte de coisas distorcidas. Pronto, eu aprendi o que é a igreja católica. Eu aprendi ali no podcast. Não, você vai ter que estudar, porque tem belos autores, bons autores do século, por exemplo, Eusébio de Cesareia escreveu uma história da igreja no século III, século IV. Daniel Hopes, né, escreveu 10 volumes da história da igreja, foi prêmio da Academia de Literatura Francesa, com coisas, com pesquisas, com fundamento científico, e tantos outros historiadores, até seculares, até pessoas que não são cristãs, mas escreveram sobre a história do cristianismo, e vendo que o cristianismo, a igreja católica e nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa só. É isso que você precisa aprender hoje. Se você aprendeu isso hoje, você aprendeu uma grande lição para a tua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos, o cristianismo e a igreja católica é uma coisa só.
E o judaísmo é convidado a entrar nesse mistério da fé. O islamismo também é convidado a se converter a este mistério da fé. Todos os orientais, todos os índios, os pagãos, nós estamos aqui nesta terra para a nossa conversão. Conversão é isso, é mudar de atitudes, mudar de ideia, tirar as abobrinhas da cabeça e começar a dizer como São Paulo: eu sei em quem eu acreditei. Nossa Senhora, nas suas mensagens, ela clama pela conversão. São apelos urgentes de conversão. Por quê? Porque se a humanidade não aderir ao nosso Senhor Jesus Cristo, se as pessoas não forem batizadas e não se esforçarem para viver o Evangelho, os sacramentos, a vida de oração, sabe o que vai acontecer? O mundo vai voltar a ser pagão, e o paganismo, que não tem limites, que não tem regra, que não tem parâmetros. Qual que é a regra do paganismo? É proibido proibir. Paganismo é isso. E Nossa Senhora chora, Nossa Senhora clama, Nossa Senhora implora a conversão. Lendo vários livros também dos místicos cristãos, né? Existe aquela mística cidade de Deus, da Venerável Maria Jesus de Ágreda, né? É um livro que vale a pena ser lido. Ali no começo são 4 volumes, né? Falando da vida de Nossa Senhora, a vida cotidiana da Virgem Maria, ditada pela própria Virgem Maria a esta abadesa espanhola do século XV. Nossa Senhora disse assim, que foi ela que conquistou a conversão de São Paulo. Ela pediu a Jesus insistentemente que Jesus tivesse misericórdia daquele jovem judeu que faria muito mal para a igreja se não se convertesse. Nossa Senhora colocou os seus joelhos no chão, seus joelhos, elevou o seu coração imaculado ao Filho e pede ao Filho, sempre através da mãe, que o Filho atende. Não tem um pedido de Nossa Senhora que Jesus não atende. Eu tenho certeza absoluta, certeza de fé. Sim, eu li, várias pessoas leram, vários místicos já falaram sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que a conversão de São Paulo é uma conversão através de Nossa Senhora. Tudo que vem através de Nossa Senhora tem uma potência de evangelização, de fecundidade muito grande. E é isso que nós precisamos pedir para nós nesse dia da conversão de São Paulo. Por quê? Se não nos convertermos, eu e você, qualquer um, padre, bispo, papa, qualquer um, se a gente não se converter, no céu a gente não entra. São Paulo anunciou o mistério de Cristo, oportuna e inoportunamente, entre os judeus, entre os gentios. Morreu decapitado em Roma. Hoje tem uma belíssima basílica erigida em sua honra. Esse quadro bonito aqui de Caravaggio, pintado lá pelo século XVI, nos mostra, Atos capítulo 9, o estupor, esta conversão desse homem que cai por terra, cercado por Jesus ressuscitado, que diz a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem persegue a igreja, persegue Jesus Cristo. Quem persegue os cristãos, persegue Jesus Cristo. Os maus cristãos, os maus padres, os maus bispos, perseguem Jesus Cristo. Mas os maus padres, os maus bispos, os maus prelados, não é problema de vocês não. Com todo respeito, isso é um problema do coração de Deus, é um problema de Deus. Deixa os padres para Deus, deixa os bispos para Deus, deixa o Papa para Deus, deixa para Deus. Você não precisa ensinar a Deus a ser Deus. Volta para o teu lugar, busca a tua conversão, reza para o Papa, reza para os bispos, reza para os padres, reza para o Padre Braulio para se converter, reza, faça a tua parte, educa os teus filhos, busca estudar a história da igreja, põe limites na tua vida, põe disciplina na tua vida, para de ficar vivendo a vida dos outros. Se o bispo foi para o inferno, ele vai para o inferno com as pernas dele.
Se o padre fulano for para o inferno, vai com as pernas dele. Parar de destruir a imagem dos outros toda hora, todo segundo, todo momento. Vai ver a sua vida, vai procurar a sua conversão. E graças a Deus temos bons sacerdotes, graças a Deus temos bons bispos, tivemos papas santos na história da igreja. Na missa a gente reza: não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Porque se for ficar vendo defeito de todo mundo, você não sai nem de casa você não sai, né? Vai estudar a história da igreja para você ver o que teve de bispo herege, de padre que deu escândalo aos pequeninos, coisas horríveis. A igreja vai continuar seguindo o seu curso até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Uma vez, o professor Felipe Aquino contou isso na Escola da Fé, que um padre bem velhinho, já senil, né, chegou para ele, conversando assim, e disse: professor Felipe, se os padres não destruíram a igreja, pode ficar tranquilo, nem o inferno inteiro destrói. É pura verdade, e é pura verdade. Se aqueles que Deus deu tanto poder, deu tanta honra, deu tanta dignidade, se toda aquela caterva de hereges que dos 2000 anos, pode ler a história da igreja, estuda a história da igreja. A igreja não tem medo de colocar as suas páginas negras nesses 20 séculos, mas mesmo assim, aquelas páginas negras, coisa que as pessoas também não sabem, são membros mortos do corpo de Cristo, porque se eu cometer um pecado mortal amanhã, eu me torno um membro morto do corpo místico de Cristo. Preciso voltar à confissão para voltar a fazer parte plenamente, receber a seiva da graça que corre no preciosíssimo sangue de Cristo, que verte no altar do Senhor, na Santa Missa, nos sacramentos. Então, os hereges, os pederastas, os escandalosos, os mentirosos, aqueles, né, que fizeram tudo de mal dentro da igreja, são membros mortos, que se excluíram da amizade com Deus. Mas e os santos? E São Paulo? E os santos evangelizadores? E São José de Anchieta, que fundou a cidade de São Paulo? Não sabia? Foi numa escola dedicada a São Paulo, lá em São Paulo, lá na Sé, aquela região da igreja da Sé. São José de Anchieta, um missionário católico, abriu uma escola católica em honra a São Paulo, e ali Deus honrou a vida desse missionário com a maior cidade do hemisfério sul, com a maior cidade da América Latina, dedicada à grandeza de São Paulo, que hoje voltou a ser pagã, né? A Arquidiocese de São Paulo, esses dias, fez uma estatística: somente 5%, 10%, de 5 a 10% dos católicos na cidade de São Paulo participam da missa. Voltou a ser pagão, o mundo voltou a ser pagão. Por isso Nossa Senhora chora, por isso Nossa Senhora clama, por isso Nossa Senhora intercede, para que o triunfo do coração imaculado de Maria seja o triunfo da conversão dos seres humanos. Entendeu? Você está entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: dorme não, filho? Dorme não? Fala para ele: dorme não. Isso. Você está entendendo? Pergunta para ele. Você está entendendo o que é o triunfo do coração imaculado de Maria? O triunfo do coração imaculado de Maria é o que aconteceu com São Paulo. Uma conversão autêntica dos judeus, dos islâmicos, dos budistas, dos hindus, dos espíritas, dos protestantes, conversão dos católicos. Padre, eu sou católico, preciso me converter? Talvez você não precise converter na doutrina, graças a Deus, você crê em tudo, está no catecismo, mas e na vida? E na vida? O quanto que a gente precisa converter? Quanto que a gente precisa de mudar, de mudança, de atitudes, comportamento, de pensamento, de palavras, de coração, de perdão? Por isso Nossa Senhora, ela intercede por nós, e ela abre o seu coração imaculado, como ela abriu o seu coração imaculado para Jesus, para que Jesus pudesse converter São Paulo. Hoje ela abre o coração imaculado dela
para que possa converter você, sua família, eu, cada padre, cada bispo, papa, todo mundo. E ela diz assim: em Fátima, quando o padre Gobi estava rezando no cenáculo, em 1989, dia 15 de setembro, de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora disse assim: grande a minha dor, participai, filhos prediletos, da minha dor, sou a vossa mãe dolorosa, meu coração imaculado é transpassado por numerosos e dolorosos espinhos, o domínio do meu adversário tornou-se cada dia maior, e o seu poder expande-se nos corações e nas almas. Está vendo? Densas trevas descem sobre este mundo, são as trevas da rejeição obstinada de Deus, são as trevas do pecado cometido, justificado e não mais confessado, são as trevas da luxúria e da impureza, são as trevas do egoísmo desenfreado e do ódio, da divisão e da guerra, são as trevas da perda da fé e da apostasia. No cálice do meu coração imaculado, ainda hoje recolho toda a dor do meu Filho Jesus, que revive misticamente as horas sangrentas da sua agonia. Para Jesus é um novo Getsêmani ver a sua igreja tão violada e deserta, na qual a maior parte dos pastores dorme na indiferença e na tibieza, enquanto outros repetem o gesto de Judas e a traiçoam por causa da sede de poder e do dinheiro. O dragão exulta face à vastidão da sua conquista, com a ajuda da besta negra e da besta semelhante a um cordeiro. Nestes vossos dias, em que o diabo se desencadeou contra vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. É por isso que chegaram também os dias da minha grande dor. Grande é a minha dor, ao ver o meu Filho Jesus novamente vilipendiado e flagelado na sua palavra, rejeitada por causa do orgulho e despedaçada por interpretações humanas e racionalistas. Grande é a minha dor, ao contemplar Jesus presente realmente na Eucaristia, cada vez mais esquecido, abandonado, ofendido e pisado, espezinhado. Grande é a minha dor, ao ver a minha igreja dividida, atraiçoada, despojada e crucificada. Grande é a minha dor, ao ver o Papa que sucumbe sob o peso da cruz pesadíssima, rodeado ao mesmo tempo pela total indiferença de muitos. Grande é a minha dor por causa de um número cada vez mais vasto de meus pobres filhos, que percorrem o caminho do mal, do pecado, do vício, da impureza, do egoísmo e do ódio, correndo grande perigo de se perderem eternamente no inferno. Então hoje peço-vos a vós, filhos consagrados ao meu coração imaculado, aquilo que pedi neste mesmo lugar, aqui em Fátima, em maio de 1917, as minhas 3 pequenas crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco, às quais eu apareci. Perguntei a elas: quereis oferecer-vos vós também como vítimas ao Senhor, no altar do meu coração imaculado, pela salvação de todos os meus pobres filhos prediletos? Está aqui, ó. Sei que, graças a Deus, essa homilia vai ser ouvida por muitas pessoas, compartilhada. Qual que é a receita dos leigos contra os maus pastores? Obedecer Nossa Senhora. Obedecer Nossa Senhora. Nossa Senhora fala: você quer ajudar o Papa? Você quer ajudar os bispos? Você quer ajudar os padres? Ofereça-se em sacrifício ao coração imaculado. Pega os porretes, solta os porretes, solta os flagelos. Vamos parar de destruir o que já está sendo destruído por si mesmo, e vamos nos oferecer em sacrifício.
Esse é o remédio contra os males do clero, da igreja, contra a investida última de Satanás contra essa geração. É o que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorzinhos. E pede a você, uma menina, um jovem, uma criança. Agora, como que a pessoa vai se oferecer em sacrifício se nem em estado de graça fica? Vem na igreja para passear, né? Tem gente que vem na igreja para passear, vem na igreja para aparecer. Aí está, como diz o outro, está indo junto com os maus pastores para o inferno. Ai, mas você fala demais do inferno. Fala demais do inferno? Rapaz, o que é isso? O que é a vida de todo mundo? Céu ou inferno? Eu estou errado? Estou errado? Sim ou não? A vida de todos nós, ou é céu ou inferno. O inferno está em toda a catequese. São João Bosco começa a falar para os meninos do inferno. Pega o cristão bem formado de São João Bosco, na primeira página, São João Bosco começa falando do amor de Deus. Sim, Deus vos ama, meus filhos, caros jovens, Deus vos ama muito, e se vós rejeitardes os mandamentos de Deus, vocês vão caminhar para o inferno. Nossa Senhora aparece para as 3 crianças e mostra o inferno. Santo Agostinho diz assim: se a igreja falasse um pouco mais do inferno, seria suficiente para salvar todas as almas. O mesmo Santo Agostinho diz assim: é preferível visitar o inferno na vida do que depois da morte. Nossa Senhora, quando ensina a rezar o terço, ela faz essa ejaculatória: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A Mãe de Deus, o céu, o Espírito Santo, quer colocar o inferno diante dos nossos olhos todos os dias, para que a gente não vá para lá. Agora esquece do inferno para você ver. Deixa de falar do inferno, deixa de meditar sobre o inferno, você vai para o inferno. O inferno não é predominante. O predominante é o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Mas não precisa ser muito teólogo, não precisa ser místico, exegeta, para você ver o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com esse mundo. O distanciamento de Deus, o distanciamento das coisas de Deus, o abuso de tanto poder, poder político, poder religioso. A mensagem é clara, a mensagem de Deus é clara. Nossa Senhora está dizendo: grande é a minha dor por causa de um número cada vez mais vasto dos meus pobres filhos, sacerdotes e bispos, leigos e leigas, que percorrem o caminho do mal, do pecado, do vício, da impureza. Será que é mentira isso? Será que isso não tem conexão com a realidade? Será que isso aqui não tem conexão com o real, com a realidade, com o dia a dia, com as casas, com as famílias, com as cidades, com os países, com a educação, com a cultura? Será que é somente força de linguagem ou tem conexão com a realidade? Do egoísmo, do ódio, correndo o grande perigo de se perderem eternamente no inferno. O catecismo fala do inferno, a Bíblia fala, Jesus falou nas suas pregações no Evangelho 17 vezes do inferno. As cartas de São Paulo falam do inferno, o Apocalipse fala do inferno, os Salmos falam do Sheol, do inferno. É doutrina da igreja. Jesus desceu aos infernos, é doutrina da igreja. Pregação católica. No Santo Afonso de Ligório, que queria sair do rigorismo, né? Do puritanismo, do rigorismo, do jansenismo, ele que foi para um termo mais equilibrado, não tem um sermão de Santo Afonso de Ligório que ele não fala sobre o inferno. Mas nós estamos falando de santos, né, gente? Nós estamos falando de pregações de santos, santos doutores, santos místicos. Agora, né, se a gente perde o parâmetro do catolicismo, aí a gente não sabe para onde vai mais. Conversão é isso. Conversão é ter os sentimentos de Cristo, é ter a mentalidade de Cristo, é viver a vida de Cristo. Foi isso que aconteceu com São Paulo. E o mundo perdeu o rumo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora vem ao encontro de cada um de nós para interceder por nós, para nos proteger, para nos alertar. Quereis oferecer-vos vós também como vítimas ao Senhor, no altar do meu coração imaculado?
Quereis pela salvação de todos os meus pobres filhos prediletos? Nossa Senhora está fazendo um convite. Se acolherdes este meu pedido, deveis fazer aquilo que vos peço agora. Rezai cada vez mais o Santo Rosário. Está vendo? Você já rezou o teu terço hoje, o teu rosário? Rezai cada vez mais o Santo Rosário. Fazei frequentes horas de adoração e de reparação diante de Jesus na Eucaristia. Acolhei com amor todos os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Difundi sem medo as minhas mensagens. Está vendo? As mensagens de Nossa Senhora é para essa vida. Depois que você morrer aqui, eu não preciso falar mais nada. Vai falar o quê? Depois que eu morrer, não preciso pregar mais, não preciso anunciar o Evangelho mais. Depois que eu morrer, eu não vou precisar falar de inferno, de céu, de purgatório mais. É agora, é para hoje. Difundi sem medo as minhas mensagens, que eu vos dou, como celeste profetisa destes vossos últimos tempos. Se soubesses o castigo que vos espera, se continuardes a fechar a porta dos vossos corações, a voz angustiada da vossa Mãe Celeste. Se soubesses o castigo que vos espera, se continuardes a fechar a porta dos vossos corações, a voz angustiada de vossa Mãe Celeste. Será que essas palavras do Evangelho de Nossa Senhora, será que tem alguma coisa a ver com a realidade? Será que elas vão ao encontro da realidade? Ou é um monte de palavras ao vento? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Isto porque o coração divino do meu Filho Jesus confiou ao meu coração imaculado a última e extrema tentativa para vos conduzir à conversão e à salvação. A última e extrema tentativa de conversão de Saulo de Tarso foi o coração imaculado de Maria. A última e extrema tentativa de conversão do Senhor e da Senhora, da minha família e da sua, da sociedade brasileira, da sociedade mundial, das nações, é o coração imaculado de Maria. Esses são os dois últimos remédios, o rosário e o coração imaculado de Maria. Quem não aproveitar, ela mesma disse, e a realidade diz, que as catástrofes e os castigos são iminentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.